Está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. O convidado especial desta noite é o secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior. Ele que já foi governador, senador, prefeito de Anápolis e deputado federal. E assumiu a pasta neste mês de fevereiro. Portanto, segurança pública é o principal assunto de hoje. E eu começo fazendo a pergunta para o senhor responder daqui a pouquinho, secretário. A partir de agora, bandido não tem trégua em Goiás? Daqui a pouquinho a gente volta para o secretário responder. O Roda de Entrevista desta noite tem como convidado especial o secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior. Para ajudar a gente na conversa com o secretário, nós temos como convidados os jornalistas. Rafael Mesquita, nosso colega de RBC, estreando aqui. Seja bem-vindo, Rafael. Boa noite, obrigado, satisfação estar aqui com vocês. E a Silvia Alves, da TV Record, apresentadora do Cidade Alerta Goiás. Um prazer ter com a gente aqui também, Silvia. Eu que agradeço o convite a todos vocês, uma boa noite. Aproveito a oportunidade para dizer que esse programa está sendo exibido, mostrado em cadeia com a Rádio Brasil Central, RBC AM e RBC FM. Secretário, fiz a pergunta para o senhor na abertura. A partir de agora, bandido não tem mais chance, não tem mais trégua em Goiás? Boa noite, Enzo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Silvi. Boa noite, espectadores. Não, eu acho que não se pode dar trégua ao bandido que está aí agredindo a sociedade, roubando, furtando e às vezes até matando. Dentro disso, secretário, qual que é a principal diferença do seu perfil para o perfil do antigo secretário de Segurança Pública, Ricardo Balestrelli? Olha, eu tenho muito apreço, reconheço o trabalho que o secretário fez. É um trabalho que se reflete em números, porque está caindo a criminalidade em Goiás, aliás, está caindo desde seu parente, o Joaquim Mesquita, passando pelo José Eliton. O trabalho dele é um trabalho interessantíssimo, um trabalho muito voltado para a parte técnica, a parte de inteligência da polícia. A diferença que eu diria é que eu sou filho de policiais, eu vivi 35 anos dentro da casa de um policial. Então eu sei muito bem, usando um jargão, onde o sapato aperta para o policial. E o policial está um pouco reprimido no Brasil todo hoje, menos em Goiás, mas está bastante reprimido no Brasil todo e um pouco até em Goiás. Nossa intenção é aproximá-lo da sociedade e dar a ele mais confiança para que seja enérgico, mais legal na sua ação. Secretário, uma pergunta assim que não tem como a gente não fazer para o senhor. Faltam poucos meses para que o governador entregue o mandato, encerrando seu mandato. E esse convite do senhor não seria para a própria população um último suspiro? Porque a gente tem que dizer que queira quer não, que encerra-se um governo e o senhor está entrando nesses meses finais. Exatamente. Meu compromisso é com o governador Marconi, com o futuro governador José Eliton. Vou ficar até o final do ano, mas nesses 10 meses nós vamos trabalhar intensamente. Isso foi amarrado entre vocês três, então, o senhor, o governador e o vice. Justamente. Eu só aceitei aos 80 anos um convite por uma tarefa tão árdua quanto essa, pelo respeito que eu tenho por essa dupla de políticos goianos. Pois é, o senhor comentou 80 anos, o último cargo que o senhor ocupou na vida pública foi em 1994, quando o senhor terminou o mandato no Senado. O senhor esperava por isso? Como é que chegou essa situação para o senhor voltar à vida pública? O senhor estava na vida privada, nos seus afazeres, e voltar depois de tanto tempo? Foi surpresa total. Eu estava, para que você tenha uma ideia, eu estava com passagem comprada para Portugal, onde pretendo passar uma temporada cada ano, para dia 1º, depois da manhã. E recebi esse convite. É evidente que eu consultei o travesseiro, mas eu acho que estou cumprindo um dever. Quando me perguntam por que razão eu aceitei, eu digo pelo espelho. Amanhã ou depois, se eu não tiver dado a minha contribuição e houver uma piora na situação da segurança em Goiás, eu não vou estar satisfeito com a minha consciência.
E houve algum tipo de indicação da senadora Lúcia Vânia para o seu nome? Não, absolutamente nenhuma. Secretário, primeiramente eu queria falar com o senhor, vamos tratar o Estado, e aí eu digo todos os estados da federação, como pirâmides. Geralmente não, todas as entrevistas de policiais em emissoras de televisão a gente percebe a culpabilidade exatamente da impunidade, que tem a ver com a lei branda, frouxa, que atualmente a gente tem no Brasil. Eu já enxergo de uma outra maneira. Eu vejo essa pirâmide que tem uma base que precisa ser construída para chegar à ponta, né, ao teto dessa pirâmide. Para o senhor, onde foi o erro na construção dessa pirâmide para a gente chegar a uma segurança pública tão caótica como está no Brasil, e Goiás não fica diferente, porque nós somos um dos estados mais violentos da federação? Olha, o erro foi orgânico, eu diria. O erro está na educação, o erro está no sistema prisional, o erro está na legislação e o erro está na leniência que as autoridades tiveram com o problema de segurança pública, vem tendo há muitos anos. Eu diria mesmo que de 20 e poucos anos para cá, com a implantação do politicamente correto na segurança, esse problema se agravou muito. O que o senhor quer? Eu ia fazer a mesma pergunta. O que o senhor quer dizer? O que o senhor quer dizer com isso? O politicamente correto é a culpabilidade do policial, o linchamento do policial que está cumprindo a sua missão. Por exemplo, Rio de Janeiro, onde a situação é pior. Qualquer bala perdida que atinja um cidadão, recolhem-se as armas dos policiais para fazer uma perícia e descobrir o policial do qual saiu, de cuja arma saiu aquela bala perdida. Ele está, mas é um procedimento normal isso, o senhor encara como não? Não encaro como normal. E as armas dos bandidos que estão disparando de maneira totalmente irresponsável? Para eles não há problema em acertar alguém, uma bala perdida. Eu sou contra... Para o policial, sim. Secretário, eu sou contra o linchamento de policiais também, defendo assim arduamente, mas o senhor ir por essa vertente, não fica parecendo que, olha, dentro da polícia cabem erros? Porque erros com uma arma realmente podem ser fatais. Podem ser fatais, não resta dúvida nenhuma, mas quem não erra? Você, Silvio, perguntei agora mesmo se você havia visitado algum presídio. Você disse que sim, mas você nunca participou de uma ação de combate em que o policial está sendo alvejado com uma arma muito melhor do que a que ele tem, e ele tem que defender a sua vida, além de estar defendendo ali a sociedade. Secretário, mas esse erro não é um erro por culpa também do próprio Estado, que não prepara adequadamente esse policial? Não remunera bem. Sem dúvida, eu estou dizendo aqui que a culpa ela é dirigida hoje para uma série de instituições, de fatores e de pessoas. O senhor pegou, a colocação do senhor vai desde o início do problema, da educação, que todos nós sabemos. O senhor falou sistema penitenciário, polícia. Será que o Estado brasileiro tem que ser... exagerado eu falar, quase que reinventado, ou seja, o Estado brasileiro está precisando se corrigir, mais escolas, menos presídios, para chegar a um tempo que a gente tenha mais escolas e menos presídios? Sem dúvida nenhuma, o Estado está precisando se reinventar na legislação penal, no sistema prisional, na educação. Vou lhe dar só um exemplo, Goiás. Por que é que Goiás os índices estão caindo? Desde 2016, os índices de criminalidade em Goiás estão caindo. Pouca gente fala isso. Em 2017, caiu bastante em relação a 2016. Agora, em janeiro e fevereiro de 2018, caiu bastante em relação a janeiro e fevereiro de 2017. Em Goiás, a polícia vem sendo valorizada há alguns anos, vem sendo feitos investimentos. O policial aqui não é tão reprimido quanto ele é, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde ele é culpado de tudo. Reprimido por quem? Pela mídia, pelas autoridades? Pelo secretário de Segurança, o secretário Joaquim Mesquita. O secretário José Elton deu muita importância ao policial, e o policial reconhece isso. Eu estou dizendo porque eu vivi dentro de uma casa de policial. E isso reflete bem. E outra coisa, trata-se, já há alguns anos, a segurança pública em Goiás é tratada organicamente. Vocês não imaginam o benefício que um colégio militar traz para uma comunidade onde ele é implantado.
Perfeito. Vamos então para o primeiro intervalo. A gente volta daqui a pouquinho nessa entrevista, nesse roda de entrevista de hoje, que tem como convidado especial o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Irapuan Costa Júnior. Voltamos em instantes. Nesta semana, no Cultura Mundo, o documentário Alimentação para o Futuro. O ato de cozinhar te reconecta com o alimento e com quem você serve. A gente tem uma sociedade adoecendo por alimentação inadequada e afastamento da natureza. Uma viagem gastronômica pelo país em busca das origens da culinária brasileira. O açaí era tido como comida de negro, comida de pobre, comida dos deserdados. Quarta logo após Persona em Foco e domingo, 10 da noite. Eu acho que a gente tem que voltar para a simplicidade da comida, né? Para as coisas básicas, para o alimento básico. Cultura Mundo. Desculpa, Raya. Elmo quer se proteger dos mosquitos. Existem maneiras melhores de se proteger dos mosquitos que causam zika. Quais? Usa repelente, calça e blusa de mangas compridas, claras e leves. Elmo vai se proteger. Bem, precisamos manter portas e janelas fechadas para os mosquitos não entrarem. Lembre-se, se o mosquito não pica, tchau, zika! Todos nós estamos nesse episódio. Eu era CEO de uma multinacional. Eu tô trabalhando agora de chefe no bistrô. Eu queria que você voltasse a ser meu pai. Vai acabar tocando muita gente. O secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior, é o convidado especial desta noite do Roda de Entrevista. Secretário, no bloco anterior, o senhor comentou da melhora do nível de educação dos colégios militares. Mas faço a pergunta para o senhor. Com tanta violência, com tanto problema, um efetivo insuficiente, não seria melhor esses colégios militares, esses militares, cuidarem da segurança e não da educação? Seria o ideal. Mas o que acontece com o nosso sistema educacional? Ele está caótico. Os professores estão apanhando na sala de aula. A evasão escolar é enorme. A disciplina interna, na grande maioria dos colégios, ela está muito relaxada. Nada disso acontece nos colégios militares. Quem está num colégio militar está ali para estudar, para ser disciplinado, para receber lições de moral e cívica e para respeitar os professores, como era na velha e boa escola antiga. Mas é uma coisa que cabe hoje em dia na educação, secretário? Tanto cabe que nós temos quase, eu diria em números redondos, 4 dezenas de colégios militares funcionando, todos muito bem posicionados no Enem, e além disso, diminuindo o problema de criminalidade na juventude, nas comunidades onde eles foram implantados. Secretário, vou pegar um gancho, então, das últimas questões, das últimas perguntas, para o seguinte. A gente sabe que o nosso efetivo é vergonhoso. Né? A gente está dizendo aí quase 40% para poder se chegar ao número que é considerado ideal na sua casa aí de 30 mil homens na polícia. E eu percebo muitos policiais em cargos políticos, por exemplo, acompanhando políticos. Aí eu falo Assembleia Legislativa e por aí vai. E muitos policiais. Não seria ideal puxar esses policiais para trabalharem nas ruas, para que a população sinta a presença? E eu sempre falo e repito, secretário, onde tem a polícia, o bandido não tem coragem de chegar. Justamente. Eu concordo com você, Silvio. E não é só isso. Nós temos, por exemplo, um efetivo enorme de polícia no batalhão ambiental. A questão ambiental é importante, importantíssima, não resta dúvida. Mas o policial é mais importante coibindo um chacareiro que fez um pequeno desmatamento ou combatendo um pistoleiro que está matando jovens nos acertos de conta
do tráfico em Goiânia. Eu concordo, nós estamos até buscando, tanto quanto possível, alguns desses policiais que estão em funções simplesmente administrativas e em outros poderes. Mas eu lhe digo também que não é muito fácil, as resistências são muito grandes. Sobre essa questão do efetivo, secretário, um levantamento feito pelo site UOL mostrou que 25 das 27 unidades da federação têm um efetivo menor do que determina a lei estadual, as leis estaduais determinam. E em Goiás a situação ainda é pior, porque o efetivo é metade do que essa legislação determina. O que o senhor pretende fazer nesse sentido? Olha, eu já encontrei algumas providências sendo tomadas. Por exemplo, 2.000 novos policiais estarão sendo contratados ainda esse ano. Isso representa mais de 15%, quase 20% do efetivo atualmente existente. Vai dar tempo em decorrência do calendário eleitoral? Está tudo já bem organizado? Tudo bem organizado. A gente tem algumas dificuldades, não resta dúvida nenhuma. Temos dificuldade até em armamento. Nós tivemos que recolher uma quantidade muito grande de armamento que veio com defeito da fábrica. Os acidentes de policial, tiro estavam machucando o próprio policial, às vezes até tornando inválido o policial. Nós temos esse problema. É o problema que todos enfrentamos desde que Adão saiu do paraíso. Os recursos nunca são suficientes para aquilo que a gente quer. Até dentro de nossa casa é dessa maneira. Certo. O Rafael trouxe a questão do baixo efetivo, que foi notícia no UOL. Também foi notícia na imprensa nacional recentemente, principalmente policiais civis com salário baixo inicialmente, tendo que morar no distrito, né? Enfim, ajuda de colegas. O que o senhor pode fazer para melhorar o salário tanto do policial civil quanto do militar e do bombeiro também? Olha, esse problema ele é pontual. De uma maneira geral, o policial goiano está atendido nas suas reivindicações salariais. Há alguns desvios, como desses dos policiais especiais que entraram com salário menor. Isso está sendo estudado pelo Dr. Joaquim Mesquita, que é ex-secretário e hoje é secretário do Planejamento, para que veja o que se pode ser feito. Mas todos nós sabemos que hoje o serviço público ele não está nadando em dinheiro. A dificuldade é grande e nós temos que administrar a escassez, não há como ser diferente. É um gargalo, né? Um gargalo para o Estado. Agora vamos entrar numa questão diferente e até eu acho que vai ser bastante polêmica, a questão do armamento, né? Será que revogar essa questão do desarmamento seria a solução? Eu vejo muitas críticas dos direitos humanos, por exemplo, dizendo que vai ser uma chacina no Brasil caso o cidadão que hoje eu vou dizer que a intolerância no Brasil é algo absurdo, as pessoas não se toleram mais. Armar o cidadão de bem, secretário, resolve a questão da criminalidade ou não? Só complementando, eu costumo dizer que todos nós aqui temos uma besta dentro de nós que basta ser provocada e tiver com uma arma na mão, a gente pode fazer besteira, né? Essa questão, eu venho me debruçando sobre ela há décadas, questão do armamento ou desarmamento. Eu tenho hoje um convencimento de que o Estatuto de Desarmamento foi algo não só equivocado, como foi, assim, pretensamente equivocado e aqui colocado como um instrumento de controle social. Foi algo ideológico, não foi algo técnico, não foi algo pensado e eu acho que está fazendo um mal tremendo ao Brasil. Eu me baseio em fatos. Os países que adotaram desarmamento, eles tiveram um crescimento da criminalidade, não tiveram diminuição. O senhor tem de cabeça algum país para citar? O mais importante deles, Inglaterra. A Inglaterra adotou uma política de desarmamento muito semelhante à do Brasil. Uma política radical de desarmamento. Hoje, a criminalidade cresceu de tal maneira que a Inglaterra hoje tem, exceto homicídio, mas todos os outros tipos de crimes, inclusive o estupro, em
índices maiores, por exemplo, que dos Estados Unidos, que é o país mais armado, um dos países... Mas não de homicídio com arma de fogo. Não de homicídio, mas todos os outros. E a gente tem que ver, mas... E mesmo os homicídios na Inglaterra não são extremamente baixos, como são, por exemplo, da Suíça, que é um país muito armado. É lá porque não tem exército, né, na Suíça? Não tem exército, mas todas as casas têm arma, porque todos os homens, e hoje mulheres também, são obrigados a servir, a fazer o seu serviço militar, levam a arma para casa, o fuzil, o oficial leva a pistola. Então, é um país. Mas não vamos fazer esse tipo de comparação. Vamos tomar o Brasil, Argentina e Uruguai. Perfeito. O Brasil é um país bem menos armado do que a Argentina e tem metade das armas do Uruguai por habitante. Hoje o Brasil tem um índice de homicídios de praticamente 30, 20 e tantos. A Argentina tem de 6,5, 7 e o Uruguai tem de 5. Mas vamos ainda interiorizar mais, vamos para os estados brasileiros. O Rio de Janeiro é o estado mais desarmado. O Rio de Janeiro não tem uma loja de armas. O Rio de Janeiro não tem porte de armas. E é o índice de criminalidade, é aquilo que todos nós sabemos. Santa Catarina é o estado mais armado, o estado que mais clubes de tiro tem, que mais armas em casa tem no Brasil. E a criminalidade em Santa Catarina, ela se compara, ela está dentro daquilo que a ONU diz que é aceitável. Mas a realidade social não é diferente do Rio de Janeiro para Santa Catarina? Mas o que desigualdade menor. O que tem a realidade social a ver com o alcance de uma arma? Isso, Rafael, você está também um pouco intoxicado com o politicamente correto e quer dizer que a pobreza gera o crime. Não. Aliás, o pobre, de uma maneira geral, é o que há de mais honesto. Agora, aquele que fez a opção pelo crime, aquele sim, é perturbador. Mas de que forma? Eu tenho muito medo assim, do armamento, apesar de eu ser a favor do armamento. Mas eu tenho muito medo porque, infelizmente, o Brasil é muito corrupto, né? Parece que está meio que no sangue de algumas pessoas a corrupção. E você usar de uma lei, uma coisa que é legal num país, para armar a sociedade, a que ponto não teríamos que fazer realmente um regulamento em cima disso para que mais armas não cheguem às mãos dos criminosos? Se pensar assim, se eu tenho condição, tenho uma ficha limpa, né, criminal, eu posso, se eu quiser ali ser corrupta nessa área, começar a fazer o transporte de armas, o que já acontece do Paraguai para cá por meio de traficantes de armas. Como seria feito isso, secretário? O senhor tem essa experiência vasta. Não há lei que controle a corrupção, não há lei, o corrupto não segue lei, não há lei que controle a loucura. Então, você restringir legalmente, por meio de governo, a questão do armamento não vai resolver nunca. E o exemplo, vou dar 2 exemplos extremos. Vamos para o Rio de Janeiro. O armamento que se encontra hoje no Rio de Janeiro é mais moderno do que o que está na mão de qualquer polícia. Você encontra fuzis .50 no Rio de Janeiro. Agora vamos para o interior de Goiás. O chacareiro, que está lá em Caiapônia, por exemplo, o fazendeiro que está lá em Mineiros, ele, se não tiver uma arma para se defender, ele está completamente à mercê. Um dos roubos que cresceram no estado de Goiás, de uma maneira geral eles caíram, mas um dos roubos que cresceram foi o assalto à fazenda, para roubo de gado, para tratores, máquinas de implementos, para fertilizantes e defensivos. E é um crime cruel, porque o bandido chega, ele espanca a família inteira, o idoso apanha, o fazendeiro apanha, a cozinheira apanha, é trancado em casa, enquanto eles estão levando as coisas. E a polícia tem como, num estado como Goiás, com essa extensão, tem como atender a tempo e a hora esse fazendeiro, esse chacareiro? Não tem, absolutamente não tem. Se ele não tiver uma arma em casa para se defender, se não tiver um bom cachorro para dar o alarme, ele não vai colocar um bandido em fuga.
E o bandido, se ouvir um disparo, ele vai correr. O bandido quer moleza, ele não quer combate, não quer confronto. Tá ok, vamos então para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com roda de entrevista que recebe nesta noite o secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior. Voltamos em instantes. De segunda a sábado, às 11h50, você confere as últimas notícias, reportagens especiais, prestação de serviços, direito do consumidor e ainda política, economia, educação, cultura, saúde, turismo. Em nossos estúdios, convidados repercutem os assuntos de interesse da sociedade. JBC, de segunda a sábado, 11h50. TBC. Somos Goiás. Somos HD. Um grande momento do nosso país se aproxima. Milhões de brasileiros estão convocados a fazer as suas vozes e corações falarem mais alto pela democracia. Dia 9 de maio é o prazo final para tirar, transferir ou regularizar seu título de eleitor e poder votar nas eleições 2018. Não deixe para a última hora, porque a democracia é feita com a participação de todos. Procure um cartório eleitoral ou informe-se no site TRE do seu estado. Quarta, a trajetória de um grande ícone dos palcos. Cada peça, lembra que a gente ensaiava? A gente ensaiava meses. Do cinema e da televisão. A minha primeira fala na televisão foi dada com Laura Cardoso. Opa! Olha aí, que responsabilidade, né? Otávio Augusto é persona em foco. Eu estou muito emocionado. Nesta quarta, logo após Terra 2. O Roda de Entrevista de hoje tem como convidado especial o secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior. No bloco anterior, conversávamos sobre desarmamento, gerou muita polêmica, né? E no intervalo, o secretário contou para a gente aqui que é campeão de tiro, secretário. Como que é isso? Eu pratico tiro ao prato há muitos anos e pratico, disputo o campeonato nacional na minha categoria, é claro que categoria sênior? Acima, não, veterano, acima de 65 anos. E é um esporte, esporte está crescendo. Em Santa Catarina, que eu mencionei aqui como um estado bem armado, as mulheres estão cada vez mais praticando tiro ao prato, que é um esporte bem relaxante, ao contrário do que dizem. Ajuda a desestressar a gente nesse mundo doido que a gente vive. Exatamente. Secretário, falando um pouco da sua biografia, o fato de ter sido um governador apoiado pelo regime militar hoje, mais ajuda ou atrapalha na sua história, na sua biografia? Primeiro, um cumprimento, Rafael, você falar em regime militar e não ditadura, porque hoje, politicamente correto, que eu combato sempre, ele fala ditadura. E ditadura no Brasil não foi exatamente. O senhor acha que não foi ditadura? Não foi ditadura. Ditadura é de Cuba. Uhum. Partido único, controle total da imprensa, não tem liberdade de ir e vir. Eu conheço muitos cubanos, com quem conhece muitos cubanos. E uma série de outras coisas. O Brasil teve um regime militar, evidentemente muito forte, mas eu nunca o classifiquei como ditadura e pelo contrário, eu me sinto assim, um orgulho muito grande de ter governado Goiás como nós governamos. Havia um partido de oposição, para que você tenha uma ideia, não havia truculência aqui, tanto assim que eu fui governador pela Arena, tive uma oposição muito combativa, por exemplo, por parte dos irmãos Santilo. E quando eu resolvi deixar a Arena e ingressar no PMDB, eu fui aceito. Houve alguma resistência do Santilo até hoje. No final da vida, nós éramos companheiros políticos e amigos. Então eu não vejo... E depois, mais uma coisa, eu participei da abertura que o presidente Geisel e o general Goberi articularam assim duramente contra
o extremismo que existia dentro do regime militar e contra o extremismo armado que vinha de Cuba e vinha da China e queria implantar aqui uma ditadura de esquerda, uma ditadura marxista, que nós sabemos. Quem estuda sabe bem o que é. Quem enxerga sabe bem o que é. O senhor comentou, então, na visão do senhor, foi regime militar, não ditadura, é uma democracia. E o fato de o poder executivo ser muito mais forte do que o judiciário, o legislativo tendo sido, inclusive, fechado em alguns períodos, a censura à imprensa, em alguns momentos até sem direito a habeas corpus, etc. Como é que o senhor classifica isso dentro do que o senhor denomina de regime militar? E ainda as perseguições, prisões, mortes que aconteceram no período? Houve excesso dos dois lados. Houve excesso, alguns porões cometeram crimes hediondos do regime militar e alguns extremistas de esquerda assassinaram guardas de banco, pessoas inocentes e até companheiros foram executados, porque suspeitava-se que fossem traidores. Então, numa guerra, guerra é algo horrível, abominável, onde sempre existem e existirão excessos. Era uma guerra, a verdade é essa. Então, se você poderá condenar os dois lados. Voltando à atualidade, mas um pouquinho distante, quando o senhor assumiu, por exemplo, o estado de Goiás como governador? 1975. Não tem como comparar com a violência de hoje. E o senhor está num governo de um governador que já está aí há um bom tempo. Onde foi que começaram os erros e os atropelos? Por mais que seja uma questão social, uma questão brasileira, essa crise em segurança pública, quer queira, quer não, nós somos um Estado independente. Onde nós nos atropelamos? Houve, como nós dissemos aqui, houve um erro orgânico. Não vamos examinar Goiás, porque a situação aqui ainda é um pouco melhor, mas vamos ao Rio de Janeiro. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Politicamente correto, que o governador Brizola proibiu a polícia de subir no morro. Não podia subir no morro. No governo Lacerda, até as favelas tinham sido erradicadas. Depois sucederam-se os governadores, não queriam perder seus votos, as comunidades, vamos dizer, favela, foram crescendo. Brizola proibiu a polícia de subir ali, preservou-se o jogo do bicho. Atrás do jogo do bicho veio o tráfico de drogas e a situação foi cada vez mais se agravando. Isso até chegar no ponto que está. O sistema prisional horrível, as leis muito Mas a gente não está diferente flexíveis. não, secretário. Assim, por mais que o senhor faça essa comparação até com uma certa veemência em cima do assunto, eu acho que nós estamos tão ruins quanto o Rio de Janeiro. A diferença até populacional é menor, se a gente for comparar. Silvio, eu não concordo. Nós estamos numa curva de criminalidade descendente e o Rio de Janeiro está tomado pela criminalidade. Não, tudo bem, nesse quesito sim, mas se o senhor pensar que bandidos vêm para cá, usam fuzis também no interior do estado para explodir bancos, quadrilhas também agem. Mas há números para a gente avaliar isso, Silvio, há números. Os números de Goiás, eles hoje, o Goiás não é um dos estados mais violentos, como você afirmou aqui. Hoje Goiás é o 8º estado em violência. É o mais violento ou o 8º menos violento? Menos violento. Menos violento. Secretário... Então, só acabando de responder para a Silvia. O que aconteceu? O policial o bandido foi vendido como vítima da sociedade. Vítima do Enzo, vítima do Rafael, vítima sua. Você é culpada. Você é culpada. Você não deu nenhuma chance ao bandido de não ser bandido. E depois que ele foi bandido, não deu nenhuma chance para ele se regenerar. Isso foi vendido. Isso é uma falácia. Cada um de nós tem o livre-arbítrio de que Santo Agostinho falava. Eu disse isso no meu discurso de posse. Você escolhe o seu caminho. Mas eu vou entrar nessa briga de novo. Vamos lá. A polêmica é boa. O bandido escolheu o seu caminho. É bom porque o secretário coloca as posições dele de forma clara e com segurança. Mas vamos falar então de estatísticas, já que o senhor é um homem de números.
Em relação ao roubo de veículos no estado de Goiás, nós somos piores que São Paulo. Olha o tamanho de São Paulo. Agora, em relação à diminuição realmente dos índices, vamos falar de homicídio. Aqui a chacina é de criminoso para criminoso. Justamente. E aí, claro, que entra o trabalho da Polícia Civil, das investigações e delegacias especializadas que estão conseguindo combater essas gangues, né, que estavam dominando aí o mercado e realmente diminui-se o número de homicídios. Nós sabemos que aqui o maior número de homicídios é envolvendo criminosos. Sim. Isso E dentro dos presídios, né? Até complementando essa informação, o crime organizado entrando nos presídios. A gente sabe que não é a área do senhor, tem a diretoria de administração penitenciária. Mas o que vai ser feito em parceria para combater o crime organizado dentro dos presídios? Eu, particularmente, nem gosto de falar o nome dessas facções porque estaria legalizando-as, né? Institucionalizando. Justo. Não, isso está sendo feito, ainda de uma maneira um pouco principiante, inicial, mas com muito boas intenções e funcionando bem até aqui. Hoje há um pacto de integração que envolve vários estados. Estados vizinhos todos trocam informações com Goiás e Goiás fornece e recebe informações. Isso tem ajudado a combater bastante a criminalidade, bastante mesmo. A Silvia falou aqui uma coisa muito certa. Hoje, eu diria que quase 90% dos homicídios ou são acertos de conta entre traficantes, disputa por pontos, ou são execução de jovens que não pagaram as suas contas, o que é abominável, porque nós estamos perdendo a nossa juventude. São jovens de 17, 18, 19 anos que primeiro se tornam viciados pela ação do crime e depois, como não quitam as suas contas, são executados. São executados por causa de R$100, R$200, perdem a vida. E não é um crime fácil de você combater. Por quê? Porque ele é um crime muito subterrâneo. Mas nós estamos combatendo. A inteligência que foi implantada na polícia goiana, o que ela fez? Ela procura identificar quem é o pistoleiro. Vai atrás do pistoleiro. A partir do momento que prende o pistoleiro, esse tipo de crime ele vai diminuindo. E está diminuindo em Goiás. É evidente que ainda enfrentamos dificuldades. Eles não ficam muito tempo na cadeia. Hoje, se um criminoso executar alguém ali em Goiânia, é um desafio que eu faço para vocês. Vocês procurem a ficha criminal dele. Em geral, ele já cometeu 3 crimes. Ele tinha que estar preso. A falha é a legislação penal ou o sistema penitenciário? As duas. As duas coisas. As duas coisas. A lei o liberta. Ele tem um indulto de Natal. E ele até quem matou pai e mãe recebe indulto dos pais. E não volta para o caso da Suzana. Não volta para a cadeia. Ele tem um indulto de Natal. E ele consegue fugir. As prisões nossas, elas permitem que o cidadão fuja. Há não só a corrupção passiva, como a corrupção imposta. Você pensa um agente prisional que está ali numa ala onde estão os chefões do crime organizado. Sabe o que acontece com ele? Eles falam, eu estou precisando falar no celular, você vai lá e desliga o bloqueador. O cidadão falar que não, ele fala, olha, você mora no endereço tal, assim, sua mulher trabalha ali ela dá aula ali no colégio tal, seus 2 filhos estudam nas escolas, assim, eles têm esse nível de informação. Então você vai desligar, porque senão você vai ver, você vai arrepender. Secretário. Ponha-se no lugar desse agente prisional. Bom, Rafael, intervalo, daqui a pouco a gente vai por último bloco e eu abro com você. Aproveito para lembrar você, caro telespectador, que a partir da próxima terça-feira o Roda de Entrevista começa em novo horário, às 8 da noite. Dá tempo de você assistir tranquilamente, dormir mais cedo ou exercer outra atividade que queira. E lembro também que nós estamos transmitindo em cadeia com as rádios Brasil Central AM e FM. Voltamos em instantes. Na agenda judiciária dessa semana, você vai conferir que a Corregedoria já definiu as ações de um projeto que visa a preservação ambiental. Você vai ver também que magistrados e servidores que atuam no Tribunal do Júri foram homenageados aqui na capital.
É sábado às 8h30 da manhã na TV Brasil Central. A gente te espera. Essa semana você vai ver que o Amor ao Esporte foi pro meio do mato. Nós vamos mostrar para vocês o mundo dos trilheiros. O Roda de Entrevista, transmitido em cadeia com as rádios Brasil Central AM e FM, tem como convidado especial desta noite o secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior. O nosso colega de RBC, Rafael Mesquita, estava com uma pergunta sem trocadilho, engatilhada para o secretário. Engatilhada. Secretário, intervenção federal, como aconteceu no Rio de Janeiro, o senhor é a favor ou contra? Eu sou a favor pontualmente. Eu acho que é uma solução transitória, ela não vai resolver o problema, e exatamente como aconteceu na Copa, aconteceu na Olimpíada. É uma solução transitória. Enquanto a tropa estiver ali, ela de fato aumenta a sensação de segurança, dá mais segurança. Mas quando ela sair, e aí eu volto para a Silvi, porque ela fez algumas observações, eu volto. Quando ela sair, o policial tem que enfrentar o crime organizado. O crime organizado está mais armado do que ele, e ele está, eu não diria desestimulado. O policial tem que respeitar a lei, o bandido não, né? Ele tem que respeitar, e tem que respeitar a má vontade do seu chefe, que sempre houve no Rio de Janeiro. O senhor José Mariano Beltrame, secretário de Segurança do Rio de Janeiro, tomou os fuzis dos policiais para evitar a bala perdida. Agora, eu não sei como ele ia evitar a bala perdida do crime organizado, que tem muito mais fuzis, dispara muito mais do que os policiais. Ele tomou. O policial tinha que enfrentar o bandido com a pistola, o bandido com um fuzil AR-15 e ele com a pistola. Hoje, essa notícia é de ontem, o policial no Rio de Janeiro é obrigado a deixar a arma quando ele sai de serviço. Então ele sai desarmado para ser executado pelo bandido. Isso, aqui em Goiás, pelo menos enquanto eu for secretário, isso não acontece. O policial, ele que escolheu a carreira difícil, perigosa para defender a sociedade, ele tem que estar mais bem armado do que o bandido que ele vai enfrentar. Ele não pode esperar o bandido alvejá-lo se o bandido estiver com a arma na mão, como é feito nos Estados Unidos. O bandido recebe voz de prisão. Se ele tiver com a arma na mão, o policial pode alvejá-lo antes que seja alvejado. Claro. Ô, secretário, o senhor falou essa questão, o senhor apontou bastante o dedo para o secretário, vamos pensar assim, do Rio de Janeiro, porque são inúmeras falhas, até questão de tirar poder da polícia. Recentemente, agora, um deputado aqui da Assembleia Legislativa nosso entrou com requerimento para tentar instituir a intervenção federal no estado de Goiás. Claro que isso foi retirado de pauta, mas aí eu te pergunto, onde é que vocês vão, enquanto governo, vão encontrar o discernimento para discutir assuntos interessantes para a sociedade, para a segurança pública, sem picuinhas de partidos? Vocês já pensaram nisso? Silvia, houve até um discurso do senador Ronaldo Caiado nesse sentido, incentivando forças militares a intervirem em Goiás, devido principalmente à situação dos presídios. Há poucos dias houve esse discurso do senador lá no Senado Federal.
Olha, o Goiás é diferenciado no que diz respeito à segurança pública. Goiás está construindo presídios. Presídios foram inaugurados agora há pouco. Tivemos o de Anápolis e o de Formosa inaugurados. Formosa, o governador Marconi respondeu imediatamente. O doutor Zé Hélito, como secretário de Segurança, ele nunca descuidou dos presídios. Goiás tem a criminalidade caindo, então essas denúncias, elas são denúncias vazias, tanto assim que não repercutiram. Na Assembleia Legislativa houve uma votação esmagadora. O discurso do senador Ronaldo Caiado, até amigo meu, ele caiu no vazio também. Por quê? Porque a gente, é aquilo que Descartes dizia, você tem que ser, para conhecer alguma coisa, você tem que ter os números. O racionalismo de René Descartes, cartesiano. O senhor falou do senador Ronaldo Caiado. O senhor acha ele um radical? Não, eu diria que no espectro político ele está à direita, não resta dúvida nenhuma. Mas muito mais radicais são aqueles que estão à esquerda. Você tem senadores defendendo hoje o regime que está na Venezuela. Nós sentimos aqui no Brasil o problema, o fluxo de imigrantes, 20% deles com curso superior, 87% da população venezuelana hoje abaixo da linha de pobreza. E temos, aquilo sim é radicalismo. O presidente do PT estava no Equador defendendo, na semana passada, defendendo o regime Maduro. Isso sim é radicalismo. O radicalismo do senador Ronaldo Caiado é nada perto desse. O senhor disse que ele é de direita. O senhor se coloca onde dentro do espectro? Coloco da direita. Da direita também. Puxando também. Eu sempre fui muito franco das No Brasil, às vezes, as pessoas tinham medo de assumir, né, a posição. Você que está puxando esse gancho. Não tem como. O senhor carrega nas costas um histórico militar. Ponto. Nós temos aí um suposto candidato presidenciável, Bolsonaro. Aí eu te pergunto, o senhor é a favor do Bolsonaro, das ideias do Bolsonaro, ou o senhor se divide nessa questão administrativa do país? Olha, eu vou usar aqui a frase do Voltaire. Posso não concordar com o que você diz, mas vou defender até a morte seu direito de dizê-lo. O Bolsonaro tem todo o direito de se lançar candidato, todo o direito, de apresentar a sua pauta, porque ele está combatendo muitos excessos que estão existindo aí. Talvez combatendo, prometendo outros excessos. Não sei, é a democracia que vai dizer. Então, tem todo o direito. Eu respeito profundamente o direito do deputado Bolsonaro de ser candidato a presidente da República. O senhor votaria nele? Eu votaria, talvez, no Alckmin, que é um homem que... Mais ao centro? Não é que seja mais ao centro. Ele governou São Paulo por 2 vezes. São Paulo é meio Brasil, então ele já governou o Brasil, tem experiência suficiente para isso. É um homem muito bem posicionado. Ele sofre a influência da parte, eu diria, volto aqui, desculpe, eu estou repetindo tanta vez. Fique à vontade, secretário. A parte politicamente correta que está dentro do PSDB. Eu acho que se ele fosse eleito, se livrasse dessa parte de quem? Isso tem da esquerda mais radical dentro do PSDB, ele faria um grande governo. Eu não quero citar nomes, mas lá existem fabianistas, existem ex-terroristas, existem homens que passaram pelo governo, no governo do Fernando Henrique e adotaram assim uma política muito de esquerda. Eu acho que nós temos que ter um governo hoje de centro, mas um pouco mais para a direita, eu diria de centro-direita. O senhor fala em politicamente correto, sempre pregando isso nos seus discursos. E essa questão do politicamente correto hoje, o senhor não acredita que seria uma evolução da própria sociedade, que não aceita determinado tipo de comportamento ou opressão com alguns grupos? Não, eu quando falo politicamente correto, eu quero me referir, primeiro, a uma corrente marxista disfarçada, aquela corrente gramscista que quer tomar o poder, comendo pelas beiradas, para usar
um jargão nosso aqui do interior. Essa que acha que deve tomar as escolas, e já tomou boa parte delas, tomar a universidade, penetrar com o marxismo na cabeça do estudante sem que ele perceba que aquilo é marxismo, que penetra e já penetrou bem na imprensa com esse mesmo propósito, na igreja com esse mesmo propósito, e nos levar para um regime de esquerda, tipo do que a gente já viu em Cuba, já viu no leste europeu, está vendo na Venezuela. Mas no Brasil, a senhora vê esse perigo, até pela formação do que nós somos, o senhor vê esse perigo? Mas esse perigo existe. Você não leu Gramsci, que é o seu meu conterrâneo italiano, Antônio Gramsci. É o filósofo marxista mais importante que Trotsky, mais importante que Lenin, mais importante que Engels. O senhor, para conhecer o adversário, estou vendo, estudou bastante, né? Não tem que estudar. E depois que entra também no cérebro da pessoa, é difícil alguém vai tirar. Secretário, vamos vir para uma parte mais técnica da questão. Eu percebi, assim, como apresentadora de um programa policial, a gente lida muito com essas questões, assim, das pessoas se aproximarem da gente e falar, vocês têm que pedir para a polícia isso, aquilo. Trata todo mundo enquanto polícia. A Secretaria de Segurança Pública, essas pessoas são, na verdade, né, é a polícia em si. E eu percebi uma mexida que o senhor fez nos comandos e uma aproximação desses comandos com a sociedade, coisa que a gente não via, por exemplo, os 2 últimos secretários de Segurança Pública. Como é que o senhor pretende lidar com esses comandos agora? O senhor vai ter contato de tudo? O senhor vai ser aquele homem que vai saber assim, olha, eu quero saber o que aconteceu hoje, que tipo de prisão que aconteceu, quais são as próximas operações? O senhor vai colocar suas mãos nisso? Vou fazer muito mais do que isso. Eu vou aproximar muito mais a sociedade do policial. O policial e a sociedade, o policial e o cidadão, eu vou repetir aqui outra coisa que eu já falei várias vezes. A sociedade, do ponto de vista da segurança pública, está dividida em 3 partes. É o cidadão que trabalha, que paga seu imposto, que ganha pouco, que luta, que foi desarmado, que tá vendo a criminalidade crescer. O policial que está aí para defender a sociedade, às vezes paga isso com a vida. A escolha que ele fez de uma profissão onde ganha pouco, enfrenta o perigo diariamente, deixa a família ali preocupada. E, finalmente, o bandido que fez a sua opção pelo crime e que muitos consideram vítima da sociedade, mas não é, ele fez a opção. O feirante que você compra, faz a compra dele, ele leva a sua banquinha de fruta, suando, para vender na feira. Se ele estivesse no tráfico, ele estava ganhando muito mais, mas ele fez a opção dele. Mas o senhor acha que se tivesse mais investimentos, não falando em Goiás, não, Brasil, em escolas, investimentos sociais, a criminalidade poderia diminuir um pouco? Não tenha dúvida. Se você colocar mais escolas, pagar melhor os professores, impuser a disciplina dentro das escolas, der lições de moral e cívica, você vai ter resultado. Mas isso é longo prazo, né? É longo prazo, é para 20 anos, gente. Para 20 anos. Se você melhorar as leis, você vai ter uma queda tremenda. Se o bandido perigoso, não estou falando nem o ladrãozinho que furta alguma coisa, bandido perigoso ficar preso, como ele fica preso nos Estados Unidos, não contaminado, ele não vai matar ninguém. Aliás, nós somos um país que coloca em regime semiaberto um homicida. Só o Brasil. Então, todas essas coisas, mas isso vai demorar. São uns 20 anos que nós falamos. Então, a gente tem que ver o longo prazo, os 20 anos, tem que ver os 5 anos e tem que ver o hoje. O senhor falou que pretende aproximar mais o policial e do cidadão. O policial do cidadão. Sim, mas na prática, de que forma isso vai acontecer? O senhor já tem um planejamento nesse sentido, ações práticas? Vou te dar um exemplo, Rafael. Você sabe que o policial que morre hoje, a viúva não recebe nada. Ela vai ter dificuldade para ir à feira, porque ela vai ter que pedir uma pensão, vai ter que enfrentar a burocracia para poder receber o salário pensional do marido que morreu. Você sabe que o policial que dá um tiro ou às vezes dá uma pancada mais violenta num bandido, num desordeiro,
e o Ministério Público entra com processo contra ele tem que pagar o advogado. Então, existem muitas coisas que eu acho que a população tem que ver no policial, tem que se aproximar mais dele, e o policial tem que tratar também. Isso eu tenho feito esse apelo, tratar o cidadão, principalmente o mais humilde, é justamente isso, porque o mais humilde, com muitas amizade, vezes o cidadão tem medo de chegar no policial, assim, há um receio. É onde eu estou batendo. O cidadão tem medo da polícia hoje no Brasil? O senhor faz essa leitura? Em alguns estados, muito, em outros, mais ou menos, e outros, pouco. O dia que eu sair daqui... Goiás está em qual nível? Goiás estaria para pouco. Mas o dia que eu sair daqui, eu quero que o cidadão tenha pouquíssimo medo do policial. Pouquíssimo medo do policial. Secretário. Ou seja, o veja como não só como um parceiro, como alguém a quem ele deve muito. A maneira como o senhor fala dessa aproximação parece até poesia aos nossos ouvidos, né? Mas vamos dizer da senhorinha lá do bairro, afastado, onde o traficante está aliciando todos os dias as crianças, que não é mais adolescente. Agora eles pegam de criança para educar o menino para se tornar o trouxinha, o aviãozinho e depois o futuro traficante. Pequeno, médio e grande traficante. As pessoas reclamam que não tem viaturas passando por ali. Como é que o senhor vai traçar essa estratégia para saber exatamente os bairros que mais precisam do posicionamento da Polícia Militar? Porque a Polícia Militar é para prevenir o crime. Para combater realmente é complicado, mas para prevenir, se já funcionar assim, resolve a situação pelo menos um pouco. Eu já encontrei um planejamento que está em vias de entrar em funcionamento, onde o número de viaturas vai aumentar. E a inteligência é um dos pontos agradáveis da minha entrada na Secretaria de Segurança. A inteligência da Polícia Goiana é boa. Ela é copiada por alguns estados. A nossa polícia é tida como uma das melhores do Brasil. Então, primeiro, o investimento está vindo. Isso aí veio do governador Marconi, veio do vice-governador Zé. Está sendo feito. O resultado vai surgir nos próximos meses. E a inteligência está mapeando onde o crime está mais intenso. Nós vamos fazer algo pensado, algo inteligente para combater. E a criminalidade vai continuar a cair. Está caindo, como eu disse, e vai continuar a cair. Se Deus quiser. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito as participações dos colegas jornalistas, o Rafael Mesquita, nosso colega de RBC, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Rafael, uma boa noite para você. Boa noite aos telespectadores. Foi muito bom estar com vocês aqui essa noite. Volte sempre. E a Silvier, da TV Record, apresentadora do Cidade Alerta Goiás. Foi um prazer. A gente agradece muito à TV Record por ter liberado a sua participação. Volte mais. Eu espero voltar. E muito obrigado, né, por ter essa oportunidade de entrevistar o secretário de Segurança Pública. Com certeza. Secretário de Segurança Pública Irapuã Costa Júnior, seu minuto final para o telespectador da TV Brasil Central e para os ouvintes da Rádio Brasil Central AM e a Rádio Brasil Central FM. Oi, não. Bom, meu primeiro recado é para o meu público, né, para o policial goiano, que quero dizer que vamos trabalhar cada vez mais, a população espera muito de todos vocês. E essa população está se aproximando, vai se aproximar cada vez mais. Vai ver em você, policial, um amigo. E a população, ao espectador, nós vamos dar melhor de nós para que você tenha mais segurança. De fato, você que trabalha, que paga seus impostos, que luta pela sua família e que tem tido a sua segurança nos últimos anos um pouco descuidada nesse Brasil todo, pode contar conosco. Ok, secretário, muito boa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite do Roda de Entrevista. Lembramos a você, telespectador, você ouvinte da RBC AM FM, que a partir da próxima terça-feira estamos em novo horário, às 8 da noite. Portanto, dá mais tempo de assistir o Roda de Entrevista na íntegra, dormir mais cedo e cuidar de outros afazeres, outras atividades. Espero você terça-feira que vem, a partir das 8 da noite. Até lá.